Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem. Gente, me desculpa eu estar com o mesmo agasalho, é que tá friozinho aqui em São Paulo e eu fiquei com preguiça de trocar a blusa porque tô quentinha. Então eu gravei com a mesma blusa, ok? Me perdoem aí. Gente, eu vou trazer aqui outra história, tá bom? Sobre o íncubo. É outra história, tá? Isso é para vocês verem como existe sempre, sempre, tá bom? Essa história é dos assombrados, tá? O assombrados.com.br. E o nome do título é O Íncubo que me visitava. Gente, tá vendo? Como visita esse tipo de seres aí, como visitam as mulheres, né? Às vezes não tem nem explicação, né? Vamos ver então? Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. O íncubo que me visitava. Pois é. O íncubo que me visitava. A moça que nos conta esse relato diz que isso não é inventado. Isso não é mentira, muito menos um conto de terror. Ela diz que isso é história da vida dela. Ela diz que foi casada há muitos anos, mas há 5 anos ela é divorciada. E conta que ficou muito triste com tudo isso. Mais triste ainda pelas palavras grosseiras que o ex-marido proferia, dizia, falava pra ela. Coisas do tipo, você é gorda, você é feia, seus seios são muito grandes, você é burra. Então 2 meses depois que ele já tinha saído da casa dela, ela tava um caco. Ela disse que já não tinha nem forças mais para comer, se sentia muito mal, se sentia um lixo, se sentia gorda, se sentia burra, mal amada, enfim, ela sentia tudo que era de ruim. Ah, manda esse... Aposto que ele era lindo, gato, gostoso, né? Devia ser o primor, a última bolacha do pacote devia ser. Acontece que uma certa noite, ela estava dormindo quando ela sentiu o corpo dela paralisar. Acho que é tal da paralisia do sono, não sei, ela sentiu a paralisar o corpo dela. E nesse momento ela sentiu como se ela sentiu um homem se deitar com o corpo junto ao dela. E ela viu que era um homem forte. Pois bonito. é. Não sei se era bonito porque ela não viu o rosto, mas... Não viu o rosto, olha era aí. um homem e estava nu. Então ele começou a passar a mão pelo corpo dela. E por aí vai, eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas ele dizia pra ela que ela era linda. Ele começou a elogiar o corpo dela. E começou a levantar a autoestima dela ali, que estava lá no chão. Começou a falar um monte de coisa que ela se sentiu a mulher mais desejada do momento ali. E naquela noite eles fizeram de tudo ali. Aquela coisa que surgiu do nada no quarto dela. Mas ela se sentiu bem, né? No fim, no dia seguinte, quando ela acordou, ela não sabia o que pensar a respeito daquilo. Quem era? O que aconteceu? Foi sonho? Quando ela viu que ela tinha marcas de chupadas no pescoço, sabe? Marcas roxas assim, pelo corpo. Mas aí ela ficou morrendo de vergonha daquilo, ainda mais como ela não tinha como explicar. Então ela resolveu, não contar nada pra ninguém. Então todos os dias esse ser ia visitá-la e ela o esperava todos os dias. Porque afinal de contas, ele fazia com que ela se sentisse bem, ela se sentia amada, ela se sentia desejada, mesmo ela nunca tendo visto o rosto daquilo, mesmo ela sabendo que aquilo não era humano. Mas ela foi se entregando, porque ela se sentia bem. Porém, depois de 1 mês, ela começou a ficar doente. Foi ao médico e ninguém descobriu nada. Começou com uma tosse, fez exames até para tuberculose e nada. Pneumonia, nada. Acontece que nenhum médico achava razão para ela estar tão fraca. Ela disse que nem da cama ela conseguia levantar direito. E mesmo doente, esse ser ainda visitava. E ela começou a não querer mais que ele viesse para a cama dela. Ela não queria mais. E aí veio a surpresa. Ele veio e bateu nela. Acontece que ela ficou tão mal com essa surra que ela precisou ser levada para o hospital.
ela estava com a boca cortada devido a um murro que ela tomou dessa entidade. Ela ficou com hematomas que só poderiam ser feitos por um homem forte. E quando você chega assim no hospital, é claro que eles vão falar: você foi, né, abusada, você foi agredida e você é mulher, então quem foi? Acabaram acusando o filho dela, que tem 25 anos. Mas ela disse que não foi ele, que foi alguém que entrou na casa, invadiu a casa e bateu nela. Mas mesmo assim eles levaram o moço para tomar o depoimento dele na delegacia e ele não sabia de nada, ele estava perdido, não sabia o que estava acontecendo, ele nem escutou nada, porque o quarto dela fica longe do quarto dele, ela disse. Ela começou a ficar cada vez mais com medo. Ela dormia com a luz acesa, ela dormia com a porta do quarto aberta, ela colocava um rosário em volta do pescoço para dormir e rezava todas as noites. Ela disse que parece loucura, mas aquele homem que era carinhoso e fazia com que ela se sentisse bem, ele se tornou algo agressivo, machucou ela. Ele se mostrou um monstro. E o pior, a culpa era dela, porque foi ela que o deixou entrar, foi ela que deixou que ele a tocasse. Mas ela disse que foi um momento onde ela estava sozinha, sem namorado, sem ninguém para dar carinho, amor para ela, se sentindo solitária, se sentindo um lixo, quando aparece esse ser e levanta a autoestima dela. Foi num momento de fraqueza desses. Bom, o filho mais novo dela estudava no ensino médio e ele estava precisando fazer umas aulas extras para recuperar algumas notas que estavam baixas. E a professora dele marcou uma reunião com a mãe, com ela, para conversar a respeito das notas, do comportamento dele e tal, e mais um assunto lá importante. Então marcaram uma reuniãozinha ali e ela foi até o colégio. Quando ela chegou lá e a professora olhou para ela, essa professora olhou para ela com uma cara de total espanto. Aí ela pegou na mão dela, levou para uma outra salinha, sentou ela numa cadeira, imediatamente começou a rezar e começou a falar uma língua estranha que ela disse que não conhece. Então ela olhou para a moça que nos conta esse relato e disse que ela estava sendo seguida e sugada por uma entidade sugadora. E mais, que se essa entidade não fosse detida rápido, ela poderia levá-la à morte. Essa professora ainda disse que ela viu essa entidade com o filho dela já na escola, mas ela achou que fosse algo passageiro que estava por ali. Mas que agora ela sabia que essa entidade estava grudada neles e roubando a força vital deles. Ela diz que essa professora é espírita kardecista, que frequenta a mesa branca e recebe uma entidade boa. Bom, essa professora foi até a casa dela, levou ela e os 2 filhos até o centro espírita da cidade dela, eles rezaram muito e diz que nesse centro ela aprendeu uma palavra, a qual ela não pode dizer o que é, não pode dizer que palavra é essa, que só ela deve usar essa palavra, que é para espantar esse espírito maligno, que a hora que ele aparecer, ela fala essa palavra e ele volta para o inferno. Ela diz que muitas pessoas o chamam de súcubus, ou íncubus no caso, né? A versão masculina é íncubus, mas ela o chama de demônio. Demônio que suga a nossa vida. Ela diz que ele nos quer, que ele suga, que ele se alimenta da nossa vida, se alimenta das nossas fraquezas e da nossa depressão, se alimenta da nossa tristeza. E diz que tem mulheres que morrem, que se deitam e não levantam mais, que são diagnosticadas como morte súbita, infarto fulminante, quando na verdade elas estavam sendo visitadas por um íncube ou por um demônio sugador de energia, sugador de vida. Ela diz que sofreu por 2 anos com esse demônio e ficou com sequelas. Ela diz que não dorme mais com luz apagada, reza muito todas as noites e morre de medo dele. E vai sempre ao centro espírita para ver se ele não está acompanhando ela, mas diz que até agora está tudo bem, que ele não voltou mais. E ela dá uma dica, né, para as mulheres que talvez estejam sendo visitadas por esse demônio. Ela diz que ele mente. Ela diz que ele apenas nos usa, suga a nossa vida e nos mata. Lógico que mente. Olha, lendo assim, do jeito que você fala desse demônio, às vezes dá até a impressão que é uma pessoa de carne e osso, que é um homem. Não tô aqui dizendo que você está mentindo, não. Eu acredito que existem forças malignas desse tipo, sim. Mas ao mesmo tempo, a gente faz um comparativo, assim, até pode ser coincidência, assim, do momento que você estava passando, né, um homem que te tratava mal com um demônio que no começo era bom e depois ficou mal, inclusive até te agrediu quando você foi contra ele, sabe?
Ele te forçou, ele sugou a tua vida, sabe? Primeiro se aproveitou, depois ele suga tudo que você tem e depois ele acaba com você. Dá pra fazer um comparativo, né, entre o que acontece com mulheres que têm um relacionamento ruim com um homem. Mas tem outros relatos, sim, de mulheres que são visitadas à noite por esses demônios sexuais que falam, e também de homens que são visitados por mulheres, as súcubos lá, demônios femininos, papapá. Sim, diz que eles sugam energia, diz que eles querem a sua energia vital. Eu não entendo muito bem disso, pode até te levar à morte, como você diz. Então, assim, não sei. E ela deixa aí o recado para as mulheres. Mulheres, não deem barda se o bicho não é humano. E se for humano também não. Mulheres, é só perceber, mesmo que você não esteja bem, você esteja mal, você esteja em depressão, se vem uma coisa aí tentando fazer alguma coisa com você e não é de carne e osso, sabe? É um espírito, né? É uma coisa meio assustadora, não dê barda, não dá mole não, sabe? No começo é bonzinho só pra te atrair, depois, ó. A mesma coisa em vida. Mulheres, existem homens e homens. Porque, como eu disse, esse demônio pode fazer isso, porém um homem de carne e osso também pode fazer isso. Ou algo bem parecido com isso. Te causar medo, primeiro te dá beijinhos e depois te lasca um tapa e pode até matar. Ameaças e tudo mais. Se acontecer, o mínimo você liga pra polícia, tá? O mínimo, não espera isso ficar assim não. Tem o número aí de agressão contra a mulher, você vai lá, ou senão você mete a porrada antes que E se for espiritual, se for algo espiritual, não dá pra ligar pra polícia, né? Porque eles não vão acreditar, como aconteceu com ela. Se for espiritual, você tem que procurar ajuda espiritual, como ela fez. Você tem que rezar, tem que mandar isso embora de alguma forma. Você tem que se fortalecer, no caso, espiritualmente aí. No caso físico, você chama a polícia. Aí não é só agressão física que precisa, não. Agressão moral e agressão verbal também existe, viu? No caso, o ex-marido dela a agredia verbalmente. Ficar falando aquelas coisas lá, ou sei lá mais o que, isso é agressão verbal, agressão psicológica. Manda tomar no... Bom, é isso aí, acho que já até falei demais. E é isso aí. É isso aí, gente. Terminou. Pois é, pessoal. E aí, o que vocês acharam dessa história? É a segunda história do íncubo, né? Íncubo, não é súcubus, é íncubo. Também vou trazer história aqui de súcubus para vocês, tá bom? Vocês podem apostar que essas histórias são reais, tá? Isso aí que ela contou também não é mentira, é a pura verdade também. Tá bom, pessoal? Acreditem, é verdade. Na próxima história vai ser também outra história sobre isto, tá bom? Para vocês ficarem espertos aí também e ficar de olho sempre, né? Se isso acontecer, procura ajuda, porque eles vão avançando cada vez mais. Eles vão chegando num ponto que desesperador, você fica desesperada, você procura ajuda, é difícil, um fala que não sabe, outro fala que não entende, outra... É assim, até você chegar numa pessoa que entende, mas aí já passou um bom tempo e você já sofreu bastante por isso. Então prestem atenção, qualquer sinal, qualquer coisa, vocês vão atrás. Correm, porque não é brincadeira. Tá bom, pessoal? Então, vou deixando aqui o meu joinha. Muito obrigada por tudo. E se vocês gostaram, deixa aí no comentário. Se vocês souberem de alguém ou com vocês mesmos, podem comentar aí também, tá bom? E quem não se inscreveu, se inscrevam aí no meu canal, ok? Então, no próximo vídeo, na próxima história, também vai ser uma história desse tipo, ok? Beijos e fiquem com Deus. Tchau, tchau!